Olá, povo brasileiro, povo cristão, povo que não é cristão. Eu quero me posicionar, quero fazer umas colocações aqui que eu espero que você reflita e, se fizer sentido, que isso possa transformar a sua forma de pensar. Mas governo humano, nós cremos que Deus dá a autoridade para o governante governar. Toda autoridade vem de Deus. Nós elegemos, nós selecionamos, mas nenhum sistema eleitoral ele é limpo, ele é justo. Quem tem o poder vai manipular. Existem muitas alianças que nós nem fazemos ideia que existem. Existem muitos pactos que são feitos por trás que nós não fazemos ideia que existem. Existem pessoas muito gananciosas, enquanto existem algumas ingênuas que querem fazer justiça, que querem governar para o povo, representar realmente o povo, uma classe. Existem pessoas honestas, mas até essas elas se vendem quando entram no sistema que já está podre, corrompido, porque o sistema jaz no maligno. A Bíblia fala que o mundo jaz no maligno. O mundo, ele é obra de Deus, é criação de Deus, mas os sistemas do mundo jaz no maligno. Então não existe justiça na terra, não existe justiça. Cada ser humano vai favorecer sua própria justiça, vai julgar de acordo com os seus interesses, com a sua estrutura psicológica, mental, vai julgar de acordo com sua estrutura emocional. Ninguém é justo, não existe um ser humano que seja justo, só existe um justo, que é Deus. Ele vai julgar com justiça, ele julga com justiça, só ele, mais ninguém. Ele é justo, então quando o ser humano sofre injustiça, isso é normal. Na terra nós vamos passar por injustiça e só podemos esperar a justiça de Deus, tá? Um amigo judeu me questionou: você acha justo um general de Hitler ter executado 6 milhões de judeus porque simplesmente, por interesses nazistas, se julgar uma raça superior e querer subjugar outra raça? Isso é do ser humano. E aí diz ele que esse general se converteu na cadeia, foi preso, se converteu ao protestantismo, ao cristianismo, e que o pastor disse que ele foi para o céu porque ele se converteu e confessou Jesus. E aí ele estava dizendo para mim: você acha justo um general que matou tantos inocentes ir para o céu, e tantos inocentes que, por não terem confessado Jesus, irem para o inferno porque eles não reconheceram o Messias, Jesus como Messias, e ele judeu e eu cristão? Eu confesso Jesus Cristo como Salvador da minha vida. Então ele disse: você acha isso justo? Eu disse: meu amigo, primeiro, eu não sou juiz, quem julga é Deus, e eu não sei. Agora vamos pela Bíblia, a Bíblia que você acredita. Lá em Êxodo, Deus mandou destruir a cidade de Jericó. Deus mandou matar todo mundo, velhos, jovens, crianças, animais, não deixar nenhum vivo. Deus mandou o povo de Israel matar todo mundo. E aí, quando você mata em nome de Deus, é justo. É justo. E pedi para ele refletir sobre isso. Mas quando mata-se por outro motivo, não é justo. Mas quando mata-se em nome de Deus, é justo. Mas então, onde está a justiça? Na terra não existe justiça. E aqueles que estavam lá em Jericó, se quisessem algum sobrevivente querer revogar a justiça, revogar a morte de algum ente querido, então a justiça ela vem de Deus. Na terra a gente não adianta esperar por justiça que não vai existir. O meu suporte está fraco, está frágil, está escapando. Mas onde eu quero chegar?
Se nós estudarmos os livros de Reis, Crônicas, Juízes, nós vamos ver, entrava um rei bom, edificava o templo e Deus abençoava. Aí entrava um rei mau, arrancava o templo, começava a adorar outros ídolos e Deus fazia o povo sofrer. E aí vinha rei bom, rei ruim. Então, desde que o povo escolheu Saul como rei, porque queria ter um rei, queria ter um representante, queria ter um líder, desde lá, quando o povo escolheu um homem, porque o homem ele não tem psicológico, o homem ele não consegue se relacionar com Deus invisível, mas Deus fala, você tem que amar. Se você não ama o seu próximo que você vê, como você pode amar a Deus que você não vê? Você diz que ama a Deus que você não vê, mas você não consegue amar o próximo do seu lado que você vê. Agora, o amor, ele não é um amor só de palavra, mas é um amor de obras. Quando Jesus disse assim, eu tive preso, você não foi me visitar, eu tive fome, você não foi me dar comida, eu tive sede, você não me deu de beber. Quando você fizer algo dessas coisas a um dos meus pequeninos, a mim o fizesse. Então, o cristão, ele precisa pôr em prática a palavra que já está dentro dele, do coração, tem que estar aqui no coração, na mente, impregnado isso, para você viver isso, sabe? Tiago fala que fé sem obra ela é morta. Paulo fala que a linguagem de Deus é a fé. Em Hebreus a gente vê lá um capítulo inteiro falando de homens que andaram por fé. E o povo de Deus hoje não sabe nem o que significa fé. Então nós temos que alimentar a fé nos nossos corações, alimentar a fé. Nós precisamos alimentar a fé. Fé é a linguagem de Deus. Se você não tem fé, você não vai adquirir a salvação, porque a fé, a salvação ela vem pela fé, ela não vem por obras. A salvação ela vem pela fé, ela não vem pela lei. Aí as pessoas estão usando a lei em favorecimento próprio. Essa corrupção, ela é toda legal. Ela é baseada em leis. Ninguém pode fazer nada, porque a lei protege os corruptos. A lei, ela veio para trazer civilidade para o povo. Mas o povo é tão ruim, a natureza humana é tão fraca, pecaminosa, que usa a própria lei para corromper. Usa a própria lei para corrupção. Então, a lei ela é falha. A lei ela é falha. Então é pela graça, é pela fé. E fé com obras, é pelo amor. Amor com obras. Não é um amor de palavra, não é uma fé de palavra, mas é obras. Você precisa viver, realmente entender o cristianismo que Jesus veio falar, que nós somos embaixadores de Cristo aqui na terra. Nós não somos desse mundo. Em João capítulo 17 ele fala, Senhor, protege esses que estão aqui, faz eles entenderem que eles não são do mundo, assim como eu do mundo não sou, que nós sejamos um, como eu sou um contigo. Então é isso que a gente precisa viver, essa realidade de que esse mundo aqui, ele tem data de validade. Esse mundo aqui que a gente está pisando, que a gente precisa comer, pagar as contas, esse mundo aqui, ele está com data de validade, está acabando, o prazo está acabando. Mas nós não somos daqui dessa terra não, nossa pátria lá é celestial, a gente precisa entender isso e viver isso. A gente precisa mudar o foco de temporal para atemporal, a gente é eterno. Nós somos seres eternos, espirituais, eternos. Nós somos energia. Tudo que movimenta nessa terra aqui é com energia. Nós somos espirituais. Mas vivemos nesse corpo aqui temporário. Esse corpo vai morrer, vai envelhecer, vai cair, vai despencar tudo, vai virar pó de novo. A gente não precisa ficar brigando com o próximo, porque o nosso inimigo não é ele. O nosso inimigo ele é espiritual. Está aqui nas regiões celestiais, contendendo com os anjos que estão aqui para nos guardar. Então a nossa guerra tem que ser travada no campo de batalha espiritual. Nós não temos que ficar nos opondo à pessoa que votou no outro candidato, a culpa é de fulano, procurando culpados. Não existe culpado. A culpa é do inimigo que quer destruir a humanidade. É o plano dele. Tudo que ele faz é para destruir, roubar, matar e destruir. Mas Deus veio para nos trazer vida e vida com abundância. Mas nós precisamos entender que existem pessoas que são usadas estrategicamente para trazer frustração,
para trazer medo, para trazer ansiedade. Quando você propaga uma mensagem de crueldade, de medo, você está propagando que reino você acha que reino que você acha que está propagando? Quando você está propagando um vídeo de ódio, um vídeo que só vai provocar inveja, que reino você acha que você está propagando? Então, se a mensagem é ruim, para essa mensagem em você, exclui ela, não encaminha ela mais. Se é mensagem de morte, de assassinato, de violência, de agressão, para ela em você, não continua, nem alimenta isso. Porque a palavra de Deus diz que o que a gente alimenta, nosso consciente, vai refletir nas nossas atitudes. Então Paulo lhe ensina, pensa no que é bom, no que é verdadeiro, no que é puro, no que vai te trazer edificação para alguma coisa, no que vai agregar em alguma coisa, naquilo que é puro, que vai trazer algum conhecimento útil. É nisso que você deve pensar, é trazer à sua memória as coisas que vão te trazer esperança. Jeremias fala, é trazer à memória aquilo que vai trazer esperança e não aquilo que vai te trazer medo, depressão, ansiedade, angústia. Não, porque isso aí quem traz é o inimigo. A culpa, a acusação, quem traz é o inimigo. Essas coisas são ferramentas que ele usa para nos torturar, para nos destruir. Conheço algumas pessoas que estão frustradas e essa frustração não consegue ser superada e vai só afundando frustração, mais frustração vai somando e a pessoa entra num estado de depressão profundo que ela entra com medicamento e não consegue superar mais isso. Mas a pessoa tem que entender que a palavra liberta. A palavra de Deus diz que a verdade vos libertará. Se a verdade vos libertar, verdadeiramente sereis livres. Permita a palavra penetrar, porque quando a palavra de Deus penetra, ela corta como espada de dois gumes, ela sai cortando juntas e medulas, ela traz à luz aquilo que estava escondido. A palavra de Deus é a verdade, ela traz revelação, ela traz cura, ela traz bálsamos, ela traz restauração. Então o que nós precisamos é entender que a mentira que é pregada, o pai da mentira tem os seus súditos que são usados para trazer, para gerar esse caos na humanidade, para gerar esse conflito, para trazer essa rivalidade entre a humanidade. Em Apocalipse fala que no fim dos tempos vão ficar filho contra pai, irmão contra irmão. Essa competição, essa rivalidade, ela é bíblica também. Mas você tem que entender que a nossa rivalidade não tem que ser com ninguém, não tem que ser com o nosso próximo. Nós devemos desenvolver a tolerância e o amor, porque Deus é amor. Então nós precisamos entender isso, que o ódio que eles querem disseminar para em você, o medo que eles querem disseminar para em você. Não propaga isso, propaga a esperança, propaga o amor, propaga a alegria, o gozo, o louvor, a gratidão. Isso que nós devemos propagar. Nós devemos ser mensageiros da luz, não das trevas. O que essas pessoas, né, o que eu já falei no outro vídeo, que em Apocalipse também fala que foi dada à besta o poder e a autoridade do dragão. O dragão foi lançado do céu na terra e os anjos comemoraram. Quando o dragão saiu do céu, os anjos comemoraram: ufa, graças a Deus o dragão saiu daqui. Mas ai daqueles que estão na terra, porque ele foi jogado lá. E aí diz que o dragão deu a autoridade dele, o poder dele para a besta que saía, ressurgia da água, porque ela já tinha uma das suas cabeças já tinha sido golpeada de morte, mas ela ressurgiu. Então a besta, ela vai receber autoridade e ela vai receber poder para blasfemar contra Deus, para rir da cara dos cristãos, para subjugar, para sofrer, fazer o povo de Deus sofrer. E ao povo de Deus cabe padecer com isso, ser paciente e suportar isso com fidelidade a Deus, com fé a Deus, com paciência, com perseverança. Está lá em Apocalipse 12, 13. Então, é esse o tempo que nós estamos vivendo. A besta está ressurgindo.
É um poder mundial, é um poder global. Você pode ver que o sistema, ele não é um sistema de um país somente, não. O sistema, ele é global. O sistema, ele está conectado. Ele está conectado mundialmente. Até os países que você acha que não estão envolvidos, eles têm um lado negro, obscuro, que você ainda desconhece, mas que está lá. E quando isso for revelado e que todo o plano estratégico que está já sendo executado por trás for revelado, que você esteja firme nos fundamentos, porque aí no fim só vai resistir aquele que estiver sólido, com uma fé sólida, aquele que estiver claro. E o diabo, o inimigo, o verdadeiro inimigo nosso, ele usa de mentiras, de verdades disfarçadas de mentiras. Quando ele tentou Jesus no deserto, ele disse: porque Jesus, está escrito na Bíblia, na palavra, que se tu quiseres transformar essas pedras em pão, tu podes. Jesus tinha fome. Ele podia, mas Jesus também usa da palavra para dizer: não só de pão viverá o homem. E aí ele fala, leva ele para o alto de um pináculo e diz: Jesus, porque está escrito. Verdade, está escrito. Mas Jesus contesta, ele diz: também está escrito. Então nós devemos saber a nossa identidade. Porque se tu és o Filho de Deus, olha só, ele coloca Jesus em dúvida. Jesus, ele estava firme, com a sua identidade firme. Ele sabia quem ele era em Deus, ele não teve dúvida nessa hora. E ele tinha a palavra na boca dele. Então a palavra de Deus, ela tem que estar afiada na sua boca, para que quando você for testado, provado, você tenha a palavra para reprovar o diabo, para repreender o inimigo. E Jesus disse: também está escrito: não tentarás o Senhor teu Deus. E aí o diabo, ele usa de mentiras, de verdades disfarçadas de mentiras. Ele usa da própria palavra manipulada para trazer engano, para trazer destruição. Se Jesus pula daquele penhasco, ele poderia ter colocado fim ao plano de Deus de salvação do mundo. Poderia ter, aí Deus teria que planejar outro filho, porque Jesus falhou. Imagina se Jesus tivesse pulado. Glória a Deus que Jesus não pulou. Glória a Deus que Jesus não teve medo da morte. Agora ele não morreu porque eles quiseram matar ele, não. Ele disse: a minha vida ninguém tira, a minha vida eu entrego. Só ele tem essa autoridade. Nenhum homem aqui nessa terra tem essa autoridade. Mas Jesus, ele tem. Ele venceu a morte. Ele tomou a chave da mão do diabo, do inferno. E ele comanda, ele controla. É ele que é digno de honra, glória, louvor, adoração. É só ele que merece toda idolatria. Toda idolatria deve ser exterminada. Não coloca outro Deus, não. É Jesus, só ele. Não existe outro mito, não existe outro. Não. É ele só que pode salvar. Só um caminho para a salvação, é Jesus. Não tem um homem aqui nessa terra que pode te salvar sua casa, salvar sua família. Não. Só um pode, e ele é Jesus. Ele já fez o que ele precisava fazer. Agora você precisa fazer a sua parte. Nós precisamos fazer a nossa parte, que é propagar o reino dele, expandir o reino dele. E não ficar preocupado em expandir reino próprio, particular. Não. Procurar curtida, like, não sei o que. Não. É expandir o reino dele. Porque quando todos tiverem a noção da verdade que é ele, aí ninguém para o povo de Deus. Aí ninguém vence. O povo de Deus é invencível, imparável. Quando está com a fé solidificada na rocha que é Jesus. Essas mentiras todas que são lançadas para destruir o povo, não destrói se o povo se unir no verdadeiro evangelho, no verdadeiro cristianismo que ele veio trazer, com foco na eternidade, com foco na Bíblia, nos princípios bíblicos. Não se deixar abalar, igual fala lá no Salmo 125, os que confiam no Senhor são como o monte de Sião, que não se abalam, mas permanecem firmes para sempre. Então, essa é a minha reflexão.
É isso que eu deixo para os irmãos aí. Não se abalem com essas más notícias, porque o propósito de Deus, a palavra de Deus, Ele cumpre o que Ele fala, Ele cumpre. Ele não é homem para mentir. Deus, Ele não falha. Deus, Ele executa o propósito dele, daquele que crê, daquele que confia, daquele que entrega para Ele a justiça. Deus está aqui, eu estou à sua disposição. Cumpre o teu propósito na minha vida. Ele vai cumprir. Ele vai cumprir. A gente precisa descansar, porque Ele dá aos seus amados enquanto eles dormem, enquanto eles descansam. É aí que Ele vai lá e abençoa. É em vão a gente ficar trabalhando, ficar correndo atrás, ficar tentando guardar, proteger. Não, não, não. Se não foi Ele guardando. Em vão vigia a sentinela, se não foi Ele guardando. Em vão vai ser eu levantar de madrugada, correr atrás de pão, de dores, se não for Ele vindo com a provisão. Então não importa o governo que está. Se a nossa fé está nele, Ele vai prover. O que Ele precisa nos dar é a saúde por dia, a vida, o fôlego por dia, as habilidades Ele já nos deu para correr atrás, para trabalhar, para buscar o nosso pão de cada dia. As habilidades Ele já nos deu. O fôlego Ele já nos deu. A misericórdia que nós precisávamos para esse dia de hoje, Ele já renovou. A misericórdia dEle que nos mantém vivos hoje. A misericórdia dEle que nos dá graça para viver o dia de hoje. Isso Ele já fez. Então agora cabe a nós confiar nele e partir para a guerra, sabendo que Ele está na dianteira, que Ele está na frente, que Ele está no controle. E não sair usando nossa boca para propagar mentiras e dar louvor ao inimigo com murmuração, com reclamação, com lamento. Lamento, acabou. A gente, para que a gente tirou a gente do deserto para morrer? Para que Ele tirou a gente do Egito para morrer aqui no deserto? A ladainha se repete. O povo quando saiu do deserto, para que Ele tirou a gente de lá para morrer aqui agora? Não tentarás o teu Deus. Foi aí, ó, em Deuteronômios, lá que o povo tentou Deus, lá em Massá, em Meribá. O povo já tinha atravessado o Mar Vermelho, já tinha visto as 10 pragas do Egito, já tinha visto nuvem de dia, coluna de fogo à noite, já tinha visto tantos milagres, provisão divina, e aí o povo sentiu sede e disse, vamos morrer aqui, agora acabou tudo. Você já viu tantos milagres, já atravessou um mar a seco, e ainda está duvidando de Deus. É difícil, o ser humano é assim. O ser humano é assim, é falho. Essa natureza esquece rápido. Mas é isso que nós não podemos permitir, que a gente foca na cruz, foca em Jesus, foca em Deus e lembre dele, lembre disso. Se Ele fez ontem, Ele vai fazer hoje. E se for preciso, Ele faz amanhã, porque Ele não muda. A palavra dele não volta. Se Ele falou que Ele vai, Ele vai. Se Ele diz que é para você ir, vai. Ele diz para Josué, vai, tem bom ânimo. E eu te digo de novo, tem bom ânimo. Não tenha medo, seja corajoso. Então, não seja um portador de más notícias, mas seja um portador de boas notícias. Seja um portador de uma mensagem de esperança. Seja um pacificador. É assim que a gente vai ser reconhecido como filho de Deus. E é disso que as pessoas do mundo precisam. De referências, de filhos de Deus de verdade. E não somente de frequentador de igreja, de sentar lá no banco e ouvir a palavra, aquele pastor pregar bem, hein? Não, viver isso. Não, meu amigo, fica tranquilo, vai tudo ficar bem. Vamos orar. Você tem fome? Toma pão. Você tem sede? Toma água. Dá para o seu irmão o que ele precisa. Ele precisa de um ombro? Dá o ombro para ele. Empresta seu ouvido, escuta. Fica calado, só escuta. Ele precisa de um ouvido, ele não precisa de mais palavras. Não precisa de alguém para escutar. Escuta. Precisa de um conselho sábio? Busca na palavra a sabedoria. Pede a Deus que Deus dá. Então é disso que a humanidade precisa, de mais tolerância, portadores de boas notícias, palavras de esperança, evangelho puro sendo pregado e vivido. É disso que a humanidade precisa. E eu
peço a Deus que me dê a graça para poder conseguir fazer isso. Recebe essa palavra, em nome de Jesus.